19 de agosto de 2018, Profeta Elias de Campinas, primeira aula do curso de inglês com o Profeta Elias. Lembrando aqui que essa já é a segunda gravação que eu estou fazendo aqui da primeira aula. Quero ver como que fica a melhor performance da melhor gravação de primeira aula, porque eu tenho no YouTube, no meu canal Profeta Elias de Campinas, 103 vídeos, mas lá já é uma outra espécie de documentário, um documentário de cunho religioso, de cunho de espiritualidade. Então eu já estou adaptado a fazer o curso para o quesito religião, o quesito espiritualidade, o quesito meu próprio ministério, Profeta Elias de Campinas. Mas o vídeo para aulas, esse vai ser o segundo que eu estou gravando da aula 1, porque eu gravei o primeiro, achei que como iniciante tá mais ou menos, more or less. Então eu estou fazendo agora o segundo, depois provavelmente farei o terceiro e o quarto, até pegar o perfil, a performance legal, adequada para a gravação das aulas do curso de inglês. Então vamos iniciar aqui já sem muitas delongas. Este curso aqui eu vou trazer para vocês agora um menu desta aula, aula 1 do curso de inglês com o Profeta Elias. O menu nós vamos ter os greetings, que são os cumprimentos em inglês, os farewells, que são as despedidas, numbers, que são os números, verbo to be, que são o verbo to be na forma afirmativa. Depois nós teremos days of the week, ou seja, dias da semana. Teremos também algumas curiosidades e dicas de pronúncia. Então tá aí o menu desta aula, aula 1 do curso de inglês com o Profeta Elias. Lembrando que a extensão deste curso é um curso intensivo na verdade, que terá uma duração de aproximadamente 6 meses. Não quero passar dos 6 meses, pode ser que passe aí 10 dias, 15 dias, alguma coisa assim, mas vamos tentar fechar isso num pacote de 6 meses. A dedicação que você deverá ter para ter um aproveitamento de 100% deste curso, você tem que dedicar 3 horas de aula diárias para que você tenha uma grande aproveitamento deste curso. Se você quer fazer o curso mais por ter o curso, para ter mais algo no seu currículo, você dedica aí o que é tradicional, 3 horas de aula 3 vezes por semana, e você vai ter um aproveitamento de 75% a 85% do curso. Mas se você quer ter um curso com aproveitamento de 100%, então você dedica aí por volta de 3 horas de aula diária. Ou seja, você pode dividir essas 3 horas de aula, 1 hora de aula pela manhã, 1 hora de aula pela tarde e 1 hora de aula na parte da noite. E aí você vai ter 3 horas de aula por dia. Isso você vai estar utilizando vídeos, áudio, para você estar fazendo imersão propriamente no curso, e também você vai estar fazendo os exercícios de casa, copiando no caderno as lições, interagindo na sala de aula, que nós temos virtual, a sala de aula online. Você vai estar fazendo as perguntas, tirando suas dúvidas, nós vamos ter provas, nós vamos ter trabalhos de casa e etc e tal. Então, para que você tenha 100% de aproveitamento neste curso, você se dedique 3 horas de aula diárias. Eu estou fazendo a imersão de inglês há aproximadamente 40 dias. E eu tenho feito aí imersão de 6, 8 até 10 horas de aula diária, já há 40 dias. Olha, é muito bom porque você percebe assim a capacidade de compreensão, de assimilaridade do próprio idioma. Você percebe o seu resultado de aperfeiçoamento. Então isso é muito bacana pra gente, é muito satisfatório. Então, se você vai fazer o curso, então peço para você, se dedique, para que você tenha 100% de aproveitamento, para que você conclua o seu curso e seja feliz, e seja uma pessoa plena, completa do que você se dedicou o seu tempo. Então essas são as informações básicas aí, nós já passamos aqui o menu para vocês. Os vídeos posteriores nós teremos aqui a legenda, aqui, ó, tudo que eu estou falando vai estar saindo aqui numa legenda para vocês. E os vídeos que não tiver a legenda aqui na tela, eu vou estar passando para vocês em PDF. Então vocês pegam o PDF, abaixa, copia no caderninho de 10 matérias, e aí você assiste esse vídeo com a lição feita no seu caderno. Não é muito grande a lição, mas você tem que copiar a lição.
Porque quando você copia a lição no caderno, você pratica a escrita. E você grava na sua mente como que se escreve cada palavra em inglês. Então isso é fundamental e é um sistema pedagógico de aprendizado muito importante. Eu quero só dar um pequena prévia aqui, coisa simples, mas só para abrir um pouco o entendimento de vocês acerca deste curso. O que está sendo utilizado neste curso de inglês com o Profeta Elias de Campinas? Eu vou gravar um outro vídeo depois só para falar deste detalhe, mas aqui eu vou te dar uma prévia, um panorama breve do que eu quero tratar num vídeo que não vai ser muito grande, um vídeo de 5 ou 10 minutos no máximo, para falar qual que é o sistema tecnológico e pedagógico deste curso com o Profeta Elias de Campinas. Aqui eu vou te dar uma prévia do seguinte: eu estou utilizando material de última tecnologia, os materiais mais modernos que pode ser encontrado no mundo, dentro dos Estados Unidos, dentro da Inglaterra, dentro da Austrália, dentro do Canadá, ou material de pedagogia de última geração. Para você ter ideia, eu tenho feito agora a minha revisão de avançado do inglês, nos últimos 40 dias fazendo imersão, e eu tenho estudado com professores do mundo inteiro. Então, professores que são nativos do inglês, americanos, ingleses, professores austríacos, canadenses, irlandeses, franceses que falam o idioma inglês. Então, eu estou pegando tudo que há de mais moderno, mais top do mundo em material de pedagogia, material tecnológico de ensino para trazer para vocês neste curso. Pode ter certeza que não querendo vangloriar este curso, mas vai ser um dos melhores cursos do mundo na atualidade, porque os professores que eu estou fazendo a revisão do meu curso, do meu avançado de inglês, são os melhores professores do mundo. Então logo eu estou recebendo uma bagagem de última tecnologia, de última geração, tudo que é mais moderno, mais top, eu estou absorvendo aí, fazendo a revisão do meu avançado de inglês. Então eu vou estar passando essa experiência para vocês. E outra coisa, essa experiência vem para vocês de uma forma sintetizada, ou seja, eu estou trabalhando, estudando com 10 professores de diversas nacionalidades, com um aparato tecnológico de pedagogia de diversos países, e estou sintetizando toda essa tecnologia e trazendo para vocês este curso. Então vai ser um curso top do mundo. Então, se você sentir o desejo e tiver condições, eu torço e faço votos que você consiga adquirir, fazer a aquisição desse curso e concluí-lo com êxito, e que você também possa divulgá-lo, ainda que você não consiga fazer este curso, divulgue as pessoas, diga às pessoas: olha, o Profeta Elias de Campinas tem um curso de inglês top, está fazendo um curso que duraria aí na escola tradicional por em torno de, digamos aí, 2 anos e meio a 3 anos, ele está sintetizando um curso avançado de nível básico e médio em 6 meses e utilizando tecnologia de ponta, de última geração. Então tá aí essa informação, essa reprise básica para vocês saber o que é o curso de inglês com o Profeta Elias. Mais um adendo: nós vamos estar utilizando as videoaulas, que são essas que vocês estão acompanhando, material impresso em PDF, no Word, que vocês vão estar fazendo a lição de casa, copiando no seu caderninho. Nós vamos estar utilizando outros vídeos também, vamos estar utilizando músicas com dual legenda, a legenda dual, a legenda em português e inglês. Vamos estar utilizando materiais de scripts, de imagens interativa, colorida, com pronúncias do inglês, com a forma de escrita, como que se escreve em português, como se escreve em inglês, etc e tal. Então, só para vocês terem ideia o que vai ser utilizado dentro do material pedagógico deste curso. Então, acredito que eu falei aí um básico aí para você ter uma noção. Depois eu vou estar gravando especificamente um vídeo para poder fazer essa introdução às pessoas que vão depois, no futuro, também fazer este curso com o Profeta Elias. Então nós dissemos aí que o menu desta aula são os greetings, pharaohs, numbers, verbo to be, days of the week e algumas curiosidades e dicas de pronúncia. Vamos iniciar então esta aula. Eu quero fazer um cumprimento aqui. Hello, I am teacher Profeta Elias. Nice to be here with you. Ou seja, olá, eu sou o Profeta Elias, o professor e Profeta Elias. Muito prazer em ter você aqui comigo. Vamos fazer a introdução. E tem uma frase aqui que eu quero, antes de iniciar aqui, uma frase que eu peguei essa semana. E essa frase, ela fala, é uma frase em inglês que diz o seguinte:
The idea for the project is good, but it will demand hard work. Ou seja, a ideia deste projeto é boa, mas isto demandará um trabalho árduo. Ou seja, tudo que nós iremos fazer na vida, tudo que nós fazemos na vida demanda um árduo trabalho, ou seja, muita dedicação, muito sacrifício para alcançarmos os nossos êxitos. Então eu quero deixar aí como uma frase para este curso. The idea for the project is good, but it will demand hard work. Ou seja, a ideia deste projeto é boa, mas demandará árduo trabalho. Então tá aí para vocês uma frase aí de incentivo para vocês se dedicarem e ter aí um aproveitamento 100% deste curso. Vamos aí iniciar então a nossa aula. Nós estaremos aqui iniciando através dos greetings. Como que são os greetings em inglês, os cumprimentos em inglês quando encontramos com as pessoas. Nós temos aí vários tipos de greetings, vários tipos de cumprimento. Por exemplo, em português você tem: olá, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, que prazer em revê-lo, que prazer em te ver, olha, que prazer em te conhecer. Então esses cumprimentos ao encontrar uma pessoa, existem os cumprimentos no idioma inglês, e eu vou estar passando para vocês aqui a maioria deles. Alguns outros depois nós poderemos complementar com mais outros tipos de atividade de casa, que eu vou estar passando mais cumprimentos para vocês, mas a base, o que é mais utilizado no inglês, nós vamos estar tratando aqui nessa primeira aula. Por exemplo, hi. O que é o hi? Oi. Você encontra uma pessoa: hi, tudo bem? Hi. E outro cumprimento: olá, é o hello. Depois, hey daddy, o WhatsApp, hey dude, how are you doing? E esses são os cumprimentos de quando você encontra a pessoa pela primeira vez. Você pode dizer para ela: olá, tudo bem? Hello, olá, hey dude, e aí, cara, né? How are you? Como você está? How are you doing? Como que você anda? Como você esteve? Como você está? Então, how are you? Como você está? How are you doing? Como você esteve? Como você está indo? Você está bem? Então são os cumprimentos, né, de encontro. Quando você encontra uma pessoa, esses são os cumprimentos utilizados no inglês. Depois nós temos outros cumprimentos que são bom dia, boa tarde, boa noite. E eu vou ler para vocês aqui os cumprimentos de bom dia, boa tarde, boa noite. Esses são good morning, bom dia, good morning. Depois, boa tarde, good afternoon ou good afternoon, boa tarde. O cumprimento de boa noite, tem pessoas que acham que o cumprimento de boa noite é good night. Good night não é o cumprimento de boa noite, é o cumprimento de despedida da noite. Ou seja, quando você encontra uma pessoa à noite, você não diz para ela good night, você diz para ela good evening. Então, o cumprimento ao encontrar a pessoa, good evening. E ao sair, ao ir embora, então você se cumprimenta good night. Então, bom dia, good morning. Boa tarde, good afternoon ou good afternoon. Boa noite ao chegar, good evening. E boa noite ao sair, good night. Então esses são os cumprimentos aí básicos, né? Depois nós temos outros aqui que são bye, tchau, bye bye, tchau tchau, goodbye, adeus, see you, te vejo depois, see you later, te vejo mais tarde, see you soon, te vejo outro dia, see you tomorrow, te vejo amanhã. Então são mais estes os cumprimentos que são utilizados: bye, tchau, bye bye, tchau tchau, goodbye, adeus, see you, te vejo depois ou vejo você depois, see you later, te vejo mais tarde, see you soon, te vejo depois, see you tomorrow, ou seja, te vejo amanhã. Então são esses aí os cumprimentos. Também quando do término de uma aula, see you next class, ou seja, eu te vejo na próxima aula, see you next class.
Também tem uns cumprimentos ao encontrar a pessoa pela primeira vez. Tem alguns cumprimentos interessantes também, que é o nice to meet you. Nice to meet you é ao encontrar a pessoa. E nice to meet you too é o que você responde quando a pessoa diz para você assim, nice to meet you. Então você responde nice to meet you too. Que o to aqui significa prazer em te ver também, né? Depois tem outros cumprimentos, pleased to meet you e glad to meet you, que são a mesma similaridade do cumprimento de nice to meet you. Então tem esses cumprimentos também. Agora, fazendo a introdução desses cumprimentos de inglês, você vai ter na sua mão aí escrito esses cumprimentos. Você pode baixar o Google Tradutor para o seu celular, você coloca aí o que está escrito aqui, por exemplo, nice to meet you. Nice to meet you. O que significa? Nice, prazer, to meet you, encontrar, you, você. Então aí você coloca lá, digita lá as palavras no tradutor. Eu passei para vocês aí que estão fazendo a aula um dicionário com 450 mil palavras em inglês, para vocês poderem ver palavras por palavras a tradução. Então você vai fazer o trabalho de aperfeiçoamento, polimento aí do seu idioma, pegando palavra por palavra, que é mais um básico para você saber a estrutura do idioma. Então você vai ter aí nas mãos que eu disponibilizei para vocês o dicionário de inglês, você vai ter o Google Tradutor, você vai ter aí o YouTube para você procurar alguma coisa, você tem a sala de aula que nós temos no WhatsApp online para você poder tirar esclarecimento. Teacher, eu não entendi como que o senhor pronunciou nice to meet you. Como que se pronuncia? Qual que é a verbalização dessa palavra? Então você pode tirar suas dúvidas, eu vou estar esclarecendo para vocês. Mas aqui é mais uma introdução para vocês saberem o que é o cumprimento de chegada, de despedida e etc. Nós vamos ver também o numbers. Numbers é números em inglês. Numbers de 0 até 9. Como que se pronuncia numbers. E você tem nas suas mãos aí em PDF, em Word, como que se escreve. E você vai estar acompanhando com o seu caderninho, então você vai ter na mão como que se escreve e agora você vai ver a pronúncia, como que se pronuncia isso. O 0 é pronunciado zero. Zero, zero. Ou. O 0 pode se pronunciar ou. Ou é 0 em inglês. Ou zero. Então tem essas duas pronúncias. Depois nós temos o 1, one. Depois nós temos o 2, two. Depois nós temos o 3, three. O 4, four. O 5, five. O 6, six. O 7, seven. O 8, eight. O 9, nine. Tem o vídeo 1 que eu gravei, eu coloquei o one, eu falei one, o que se pronuncia one, não é one, é one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É one, por quê? Porque eu estou estudando agora, eu estou fazendo a revisão do meu básico de hebraico, eu estou estudando chinês mandarim e estou preparando as aulas de inglês. Então eu li one e eu pronunciei one, não é one, é one. É porque são muitas coisas na mente e às vezes você lê e a leitura não é simplesmente a pronúncia. A leitura é uma coisa e a pronúncia é outra. Então por isso que às vezes tem alguns erros, por isso que eu vou gravar mais vídeos. Talvez eu gravo uma aula 2, 3 vezes até que ela pegue uma dinâmica bacana, porque eu estou fazendo muitos projetos, muitas coisas, então pode acontecer uma falha, um erro, mas não é o por não saber, mas é o sim por devido muito congestionamento de informação na nossa mente. Mas tudo bem. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de 1 a 9. Para que nós utilizamos esses números de 1 a 9? Geralmente para você passar o número do seu telefone, o número do telefone residencial, o telefone comercial, o telefone de empresa, etc e tal. Então nós utilizamos os números de 0 a 9. Então, numbers of the cell phone, números de telefone do seu celular. My cell phone number is. My cell phone number is. O número do meu telefone é.
Aqui, 9080 82 and 5 69 85. Esse é o número do meu telefone, 988256985. Então você que não tem meu WhatsApp, pode anotar meu WhatsApp aí, me manda aí uma foto tal, e eu vou adicionar você no WhatsApp caso você queira entrar em contato com o Profeta Elias. Então, my cell phone number is, meu número de telefone celular é 98 82 82 and 5 69 69 85. Então, novamente, 98 82 and 5 69 85. Esse é meu número de telefone. My numbers of the meu celular, do meu cell phone. Então, tá aí para vocês o número. Se temos alguma curiosidade, quando existir dois números iguais, por exemplo, 22 dentro do número do seu telefone, você pode pronunciar, em vez de 22, você pronuncia double two. Então, esse é uma curiosidade. Por exemplo, se você tiver três números na sequência dentro do número do telefone, 555, você pronuncia triple five. Não precisa pronunciar 555, você pronuncia triple five. Ou seja, vamos supor 98, triple five. 98 and triple five. Ou seja, 98 e 555. O que mais? Por exemplo, se você tiver repetido 20 no número do telefone, como que se pronuncia 20? Ou. Você pode pronunciar ou double O, ou seja, ou double zero, tanto faz. Agora nós vamos para como que pergunta a idade. Como que eu faço a pergunta da idade? Com quantos anos uma pessoa tem? Quantos anos você tem? Então, essa é perguntado em inglês desta forma: How old are you? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Ou com a outra forma de perguntar: What's your age? How old are you? Ou What's your age? Ou seja, qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Então, para responder a esta pergunta, How old are you? Ou What's your age? Nós iremos utilizar os números de 10 até o número 21. Vamos utilizar aí, primeiro fazer uma introdução, números de 10 até 100, para nós ter uma visão de como que se responde. Por exemplo, digamos que a pessoa viva de 0 a 100 anos de idade. Então nós temos aí que ter no mínimo uma numeração de 0 a 100. Mas aí vamos fazer o seguinte, então já vamos de 0 a 100, nós vamos até 1 milhão. Porque talvez você não queira só responder a idade, você queira tratar de outros números, de 100, de 200, de 1000, de 1 milhão, etc. Então vamos fazer aí uma leitura de número nós aprendemos de 0 a 9, agora nós vamos aprender do 10 até o 1 milhão. Primeiro vamos do 10 ao 21. Do 10 ao 21, porque tem aí uma curiosidade aí no número 13 até o número de 19, tem uma curiosidade na pronúncia da escrita do inglês. Por exemplo, o número 13 é 13. Então tem um teen. Teen vem de jovem, de adolescente. Até o número 19, que é o 19. Então tem essa curiosidade aí dentro deste 13 ao 19. Então nós vamos pronunciar para você ter uma noção como que fica até o 21. Então nós temos o número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Até para você ver como que fica a estrutura. Depois do 21, aí nós vamos pular de 10 em 10, cada casa, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 1000. Depois nós vamos tocar em algumas datas, por exemplo, ano de 2000, ano de 2010, ano de 1985, e etc. Como que se pronuncia isso? E depois nós vamos chegar até a casa de 1 milhão.
Mas vamos aí por etapa de 10 até 21. Como se pronuncia? 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. Aí entra o teen. Teen é de jovem, de adolescente. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 21, 21. Então 21, 21. Então a curiosidade aqui é esta, que do número 13 ao 19 você vai pronunciar no final da palavra teen. 13, 13. 18, 18. É o weight mais o teen. O weight de 8 mais o teen. 18, 18. O 13, ele dá uma mudançazinha aí para o 3, mas porque o 3 nós temos aí 3. E ele dá uma tipo como que uma contração, uma palavra contraída. 13, que é o 13. Depois o 6 fica igual. 6, 6. 16, 16. Então, essa é uma dica de curiosidade. Depois do 21, 21, que é 21, nós vamos pular de 10 em 10, as casas até o 100. São 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Como que se pronuncia de 30 a 100 em inglês? 30, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100, 100. Então, de 30 até 90. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100, 100. E digamos que nós queremos pronunciar aí 200, 300, como que ficaria? De 100 pular para 200 para 300. Então, 100, 100. Se eu tenho 200, eu tenho 200. Simplesmente, 2 de 100. 200. Isso vai até 900. Então, eu tenho 300. 300. 3 de 100. 300. E 1000. 1000 é 1000. 1000 é 1000. 1000. 1000, 1000. 1000, ou seja, 1000. Algumas coisas interessantes, como que se pronuncia as datas. As datas são pronunciadas como os números de telefone, de 2 em 2. Então, por exemplo, 1986, como se pronuncia? Nós vamos lá, em 19, 1986, ou seja, a data 1989. 19, que é 19, 80, 86, 6. 1986, 1986. 1986. E como que se pronuncia 2018? 2018, ou seja, 2000. 2018. O 2018, tanto quanto 1985, 1900, etc., pode ser pronunciado tanto de 2 em 2 e pode ser pronunciado 2 em 2. Aqui, por exemplo, 2018. Ou a pronúncia do 2018, você pode pronunciar 2018, você pode pronunciar 2018. Por exemplo, 2018, 2018. Ou eu posso pronunciar 2018, ou seja, 2018, ano de 2018, que significa 2018. Então você pode pronunciar das duas formas. Ou você diz 2018 ou 2018. 2020, 18, 18, 2018. E o milhão, como que se pronuncia 1 milhão? 1 million.
1 million, 1 milhão. E 2 milhões? 2 million, 2 million, 2 milhões. E 3 milhões? 3 million. Então, esse aí. Então nós acabamos aí de aprender até 1 milhão. Então, puxa vida, dá para você falar bastante inglês aí. Todo número até 1 milhão. Bem dizer, essa primeira aula aqui define toda a estrutura de numeração para você poder pronunciar no inglês. Então, você vê uma aula sintetizada, mas muito interessante, muito abrangente para você poder adquirir uma fluência muito grande, né, no inglês. E qual que é a forma mais rápida de adquirir uma grande condições de qualidade na pronúncia? Simplesmente você vê este vídeo diversas vezes. Então, cada vez que você ouvir, você vai aprender mais. E aí você pode também mesclar esse vídeo com alguns outros vídeos do YouTube. Por exemplo, eu queria saber, Profeta Elias, lá no YouTube sobre numerais. Então você digita no YouTube numerais de 1 a 100 em inglês. Você vai ver lá 200 mil professores falando, pronunciando. Então alguma dúvida você pode tirar. Você é livre para poder pesquisar, para poder aprender com melhor qualidade, com melhor eficácia. Aqui é mais a estrutura chassi, base, para você poder saber falar fluentemente o inglês, poder se comunicar, poder abrir um novo portal aí de uma nova língua, um novo idioma para você. Então, por exemplo, como que se pergunta o aniversário das pessoas em inglês? When's your birthday? When's your birthday? Isso é como quando você faz aniversário? Qual o dia do seu aniversário? When's your birthday? When's your birthday? Isto é um aniversário. Não pode falar when's your anniversary, que também existe anniversary em inglês, mas não é para a data do seu nascimento, do seu aniversário. Não pode falar anniversary, é birthday. Então, when's your birthday? Nos Estados Unidos tem uma curiosidade que você responde my birthday is on August 19, ou seja, meu aniversário é dia 19 de agosto. É colocado dessa forma na frase, ou desta forma na pronúncia. My birthday is on August 19, ou seja, meu aniversário é 19 de agosto. Por que eu falei August 19 e o número depois? Isso você vai aprender mais à frente no curso, isso é gramática, tá? Aqui você só está aprendendo pronúncia, conversação do curso e escrita. A gramática vai entrar depois, mais à frente. E na Inglaterra, como que se responde? When's your birthday? Ou seja, a pessoa está te perguntando quando é seu aniversário. Lá nos Estados Unidos, my birthday is on August 19. E na Inglaterra, inverte. O 19 vem para frente do agosto. Nos Estados Unidos, o agosto primeiro, depois o número do dia. Lá na Inglaterra é ao contrário. Primeiro o dia e depois o mês. Então, essa é uma curiosidade. Na Inglaterra, a resposta ficaria my birthday is on 19 August. Ou seja, meu aniversário é dia 19 de agosto. Também tem aí, não é nesta aula, mas já vou adiantar para vocês, antecipar uma coisa interessante, que no horário muda também do britânico para o americano, o inglês americano. Então existe o básico, o inglês americano e britânico. Então muda um pouco as pronúncias, as palavras, e aí até o término do curso vocês vão aprender muito sobre o inglês britânico e americano. Essa aula já abrange o inglês britânico e americano, tá? Isso que às vezes a pessoa fala, mas o que ele está ensinando, o inglês britânico ou americano? Óbvio que eu estou utilizando aqui, digamos que 60%, 70% de pronúncia americana. Mais à frente ao curso eu vou estar falando muito em pronúncia britânica. Tudo isso está dentro já desse escopo literário deste curso. Então você pode ficar tranquilo. Se alguém perguntar para você, o curso de inglês com o Profeta Elias é americano, pronúncia americana ou britânica? Então tu diz que é os dois, é tudo junto. Ou seja, ele está abrangindo o britânico e o americano, o inglês americano. Agora tem uma outra curiosidade interessante, que
os números ordinais, que são utilizados primeiro, segundo, terceiro, para você tratar, por exemplo, o segundo dia da semana, o terceiro andar do prédio e etc e tal. Estes números são chamados de números ordinais, então eles são pronunciados e escritos diferentes. Então não adianta, por exemplo, você dizer assim, olha, meu aniversário é no 19º dia do mês. Vai ser diferente o dia 19 para o dia 19º. Então nós vamos aqui tratar um pouco sobre esses números chamados números ordinais em inglês. Nós temos o número de 1 a 30, que é a base para poder a gente ter uma noção digamos que se a gente falasse o primeiro dia do mês até o dia 30, então do primeiro até o dia 30, como que se fala em número ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, não é 1, número 2, número 3, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e etc. Vigésimo, 23º e aí sucessivamente. Então não é dito 1, 2 e 3 os números ordinais, é primeiro, segundo e terceiro e etc. Então vamos lá para os números ordinais de 1 a 30, ou seja, do primeiro ao 30º. Como que se pronuncia isso, teacher? Vamos lá. Primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. Quarto, fourth. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Então, sixth é o sexto andar. Sixth floor, sexto andar. Seventh, eighth, ninth e tenth. Esse é o 10º, tenth. Número 11º, 11th. Número 12º, 12th. Número 13º, 13th. 13th. 14, 40th. 15, 50th. 16, ou seja, 16º, 16th. 16th. 17º, 7th. 18º, 18th. 19º, 19th. 20º, 20th, ou seja, o 20º, 20th. 21º, 21st. 22º, 22nd. 23º, 23rd. 24º, 24th. 25º, 25th. 26º, 26th. 27º, 27th. 28º, 28th. 29º, 29th. E 30, 30th. Então, e se fosse 31? 31st. 32, 32nd. 33, 33rd. Então, sucessivamente. 38, teacher. 38th. 38th. 38, ou seja, não é 38, 38º. A confusão da coisa, mas é aí para vocês. Nós estávamos falando também sobre o birthday, que é a data do aniversário seu. E existe também a data do aniversário da sua empresa, a data do aniversário do seu casamento, a data do aniversário da compra do seu carro, um exemplo. Então, a data de anniversary é a data da empresa, é a data do aniversário do casamento, é a data de compra do carro, quer que seja. Mas a data do meu aniversário é meu birthday. Por isso que fala Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Parabéns para você. Então, my wedding anniversary, ou seja, qual o meu aniversário de casamento? My wedding anniversary. Então é utilizado para a data de casamento e etc. It's the company
anniversary. Este é o aniversário da companhia, então, da empresa. Então, it's the company anniversary. A companhia faz aniversário, não faz birthday. Birthday é nós, pessoas. As coisas, por exemplo, o casamento, a compra, a aquisição de alguma coisa faz anniversary. Então essa é a diferença no inglês, não se esqueça disso. Por exemplo, on the 1st of April 2018 with UB Apple's 42nd anniversary. Ou seja, o primeiro dia de abril de 2018, a Apple fará 42 anos de aniversário. On the 1st of April 2018, which will be Apple's 42nd anniversary. Ou seja, o aniversário da Apple é dia... primeiro dia de abril de 2018, a Apple faz 42 anos de anniversary. Então tá aí para vocês. Como que são falados também os andares do prédio? Você tem, por exemplo, um escritório num prédio, no 10º andar, no 15º andar, 20º andar. Como que se fala? Os pisos, os andares de um prédio chamam-se de floor. Floor, piso. Então, my room is on the 28th floor. My room is on the 28th floor. Meu escritório é no 28º andar. Então, my room is on the 28th floor. No 28º andar. A idade também é utilizado o verbo to be para se dizer qual é a idade, para se responder, etc e tal. Por exemplo, I'm 29, ou seja, eu tenho 29 anos. Ou I'm 29 years old, eu tenho 29 anos de velho, de idade. Então é usado o verbo to be para dizer a sua idade. I am 29, eu tenho 29. Ou I am 29 years old, eu tenho 29 de idade, de velho. Para dizer 20 e poucos anos, tem também aqui algo interessante. Você não quer dizer eu tenho 28, mais ou menos 28, mais ou menos 30, etc. Então você não precisa falar a data específica da sua idade. Então você responde I am in my early 20s. I am in my early 20s, ou seja, eu tenho 20 e poucos, early 20s. I am in my late 20s. I am in my late 20s, ou seja, eu tenho mais ou menos 20, alguma coisa assim. Depois, I am in my early 20s. Como que se faz a contração do I am? Eu tenho, eu sou, eu estou. I am, você pode dizer I'm. E aí você tem aí no seu caderno a escrita, como que se escreve I'm. Ou I am ou I'm. É a contração do I am. Nós vamos trabalhar um pouco agora o verbo to be, para tratar como que se pronuncia o verbo to be e como que se faz a contração do verbo to be. Eu tenho algumas frases escritas e eu vou ler para vocês aqui. You are Brazilian or you're Brazilian. You are Brazilian or, contraída, you're Brazilian. Você é de brasileiro, você é brasileiro, contraído na forma de contração do verbo to be. You are Brazilian or you're Brazilian. Você é brasileiro. He is American or he's American. Então a forma I am fica I'm. A forma you are fica you're. You are fica you are you're. Então tem a contração. You are ou you're. O he is
He is American ou his American. Fica he is, ele é americano. Fica contraída a forma he is his. His. She is a great singer. She is a great singer. Ou seja, ela é uma boa cantora, excelente cantora. She is a great singer. Agora a forma contraída do she is. She is a great singer. Ou seja, ela é uma excelente cantora. She is a great singer. She is, a forma contraída, a great singer. English is an easy language. English is an easy language. It's a easy language. Ou seja, inglês é uma fácil língua. Então, it's an easy language ou it's a easy language. Então, inglês é uma fácil língua. A forma it's, ela é a forma contraída. English is an easy language. It's a easy language. Agora nós temos, para se referir esse it's, para se referir a objetos, animais não afetivo, animais não afetivo, ou coisas. E na forma singular nós temos o it, para se referir a eles, a objetos. E no plural, para eles, a forma, nós temos o they, no plural, eles ou elas. Então, aqui ficou eu vou ter que fazer uma reformulação nesse pedacinho aqui.